Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo é seu nome, Senhor dos exércitos. Nessa tarde eu quero glorificar, eu quero exaltar o nome do Senhor por essa rica oportunidade. Eu já quero nesse momento cumprimentar vocês aí que estão do outro lado da tela, me acompanhando. Cumprimentar vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Vamos estar hoje, agora, nesse momento, nessa tarde, estudando sobre a Trindade e vamos aprender um pouco, né? Eu sou o pastor Johnny, sou formado em teologia, sou teólogo e formado também em capelania. Amém, povo de Deus? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos concede e também nos proporciona. Pai, obrigado pelo seu amor, sua graça, sua compaixão, sua rica e infinita misericórdia, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, usa eu agora para ministrar a sua santa e poderosa palavra, ministrar a doutrina da Trindade, ministrar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas da divindade. E abençoe, Pai, todos, Pai, que vão assistir essa aula. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Vamos estar iniciando essa aula, mas antes, meus amados, não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de deixar seu like, seu joinha e ativar o sininho para receber os vídeos. Amém? Meus amados, as escrituras ensina que Deus é um e que além dele não existe outro. Isso poderia suscitar a pergunta. E que pergunta é esta? Como Deus poderia ter comunhão com alguém antes que existissem as criaturas finitas? Como que Deus poderia? Então, a resposta é que a unidade divina é uma unidade composta, havendo nessa unidade realmente três pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade, e que, no entanto, cada uma delas está sumamente consciente das outras duas. Assim, observamos que havia comunhão antes que fossem criadas quaisquer criaturas finitas. Portanto, Deus nunca esteve só. Então, meus amados, aqui acabamos de ler que acabou de falar que Deus nunca esteve só. Sempre ele esteve com o Filho e com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve unidos em harmonia e comunhão, um para com o outro. Não é o caso de haver três deuses, pois todos os três são independentes e têm existência própria. Os três cooperam unidos para um mesmo propósito. Então os três estão unidos todo tempo, todo momento, para o mesmo propósito. De maneira que no sentido pleno da palavra são um. O Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. Então aqui vamos aprender, meus amados, que os três estão presentes em tudo que aconteceu desde o começo do universo até o fim do universo, até esse mundo acabar. Então os três sempre vai estar unidos, trabalhando, fazendo a vontade deles e querendo salvar eu e você. Então nós aprendemos aqui que nós temos que estar unidos com nossa família, com o nosso próximo, temos que estar em comunhão. E
Deus nunca esteve só. Deus sempre teve companhia um do outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre teve um companhia do outro. E aqui nós aprendemos, meus amados, que também nós nunca vamos estar só. Deus sempre vai estar conosco. Glória a Deus. O Pai é preeminente, o Criador. Contudo, o Filho e o Espírito Santo são cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminente, o Redentor. Contudo, Deus, Pai e o Espírito Santo são pessoas que enviam o Filho para que este redima a humanidade. O Espírito Santo é o santificador. Contudo, o Pai e o Filho cooperam nessa obra. Então, os três estão cooperando um com o outro para criar, para redimir e para santificar. Eles estão juntos nessa obra. A Trindade, meus amados, é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova. E que maneira nova foi essa? Pois tomou sobre si a natureza humana e recebeu um novo nome. Qual foi esse nome que ele recebeu? O nome de Jesus. O nome de Jesus significa o Salvador, que é salvar a humanidade do pecado, dos erros, da idolatria, da fornicação, da fofoca, de tudo aquilo que não provém do ser humano, que não provém de Deus, mas provém do inimigo. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos uma vida nova. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporando na igreja. Então nós somos a igreja. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E nós não fazemos mais a nossa vontade, fazemos sim a vontade de Deus, porque o Espírito Santo mora em nós. E quando ele mora em nós, nós fazemos a vontade de Deus. E nós não fazemos mais a vontade da carne. O Espírito Santo está morando em mim, está morando em você. Mas ao mesmo tempo, os três trabalham juntos. Então, nós vamos ver e perceber claramente que os três estão trabalhando todo o tempo junto. O Filho, juntos. O Pai testificou do Filho, está lá em Mateus 3,17. O Filho testificou do Pai, está lá em João 5,19. O Filho testificou do Espírito Santo, está lá em João 14,26. E mais tarde o Espírito Santo testificou do Filho, está lá em João 15,26. Parece, meus amados, difícil compreender tudo isso. Não poderia ser de outra maneira, visto que estamos tentando explicar a vida íntima do Deus Todo-Poderoso. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada e não doutrina concebida pela razão humana. De que maneira poderíamos aprender acerca da natureza íntima da divindade, a não ser pela revelação? É verdade que a palavra Trindade não aparece nem no Antigo nem no Novo Testamento. Trata-se de uma expressão teológica. Então a palavra Trindade trata-se de uma expressão teológica que surgiu no século II para descrever a divindade. Mas se a gente formos ver e perceber claramente, o planeta Júpiter
existiu antes de receber esse nome, e a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Ou seja, antes de nós saber da Trindade, ela já estava na Bíblia. O Pai estava atuando, criando, o Filho estava atuando, redimindo, e o Filho estava atuando, o Espírito Santo estava atuando, santificando. Então nós vamos ver e perceber claramente, meus amados, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, mas eles são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho. Eles são distintos um do outro, mas os três são onisciente, são onipresente e onipotente. É fácil compreender porque a doutrina da Trindade frequentemente não foi bem compreendida, nem bem explicada. Era muito difícil achar termos humanos que pudessem expressar a unidade da divindade e, ao mesmo tempo, a realidade e a distinção das três pessoas. Ao acentuar a realidade da divindade de Jesus, da personagem do Espírito Santo, alguns escritores corriam o perigo de cair no triteísmo, a crença em três deuses. Então nós não podemos, meus amados, correr o perigo de cair no triteísmo. Crença esta de crer que existe três deuses. Não existe três deuses. Existe um Deus constituído de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros escritores, ao acentuar a unidade de Deus, corriam o perigo de esquecer-se da distinção entre as três pessoas da Trindade. Então, meus amados, outros escritores corriam o perigo. Outros escritores, ao acentuar a unidade de Deus, corriam o perigo de esquecer da distinção entre as três pessoas da Trindade. Esse último erro é comumente conhecido como sabelianismo, a doutrina do bispo Sabélio, a qual postulava que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestação de Deus. Olha só, meus amados, que erro comumente conhecido pelo sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, que acreditava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram manifestações de Deus. Uma hora ele se manifestava por Pai, outra hora ele se manifestava por Filho e outra hora ele se manifestava pelo Espírito Santo. Manifestações diferentes, uma da outra. Esse erro ocorreu muitas vezes na história da igreja. Existe ainda até hoje, nos nossos dias atuais. Mas por quê? As pessoas param de estudar. Então que a gente não venha cair nesse perigo. Eu vou encerrar essa aula e nós vamos voltar na segunda aula falando sobre o sabelianismo. Amém, povo de Deus? Fiquem com a paz do Senhor e não se esqueça de assistir a segunda aula sobre a Trindade. Eu falei doutrina de Deus, mas não é doutrina de Deus, é sobre a Trindade. Amém? Um abraço do pastor Johnny. Fique com Deus e Deus venha abençoar vocês todos. Um abraço.